Nos próximos dias nós não sabemos como vamos caminhar, mas o que sabemos no dia de hoje é que nós vamos estar transmitindo todas as nossas movimentações online. Então, por favor, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, você que acompanha no nosso canal no Mevan, Curitiba Oficial aí, nos siga, clica lá no sininho para você ser avisado, porque durante a semana nós vamos estar nos movimentando pelas redes sociais. A partir de terça-feira nós vamos ter live, nós vamos fazer transmissões pelo Instagram, nós vamos estar lá compartilhando a palavra. Então nós gostaríamos que você estivesse ligado, nós queremos estar compartilhando, comunicando, impartindo aquilo que Deus está nos falando e também contribuindo para tudo aquilo que Deus está fazendo a partir da igreja. Nesses dias não são dias de nós ficarmos desesperados, preocupados, mas são dias de sermos aqueles que vão guardar a palavra do Senhor, sermos aqueles que vão guardar dentro do seu coração, vão impartir com a sua família. Pais, esses são dias de vocês serem verdadeiramente pais, serem verdadeiramente sacerdotes na sua casa. Esses são dias de vocês revelarem Cristo para os seus filhos. Esses são dias de vocês revelarem o Cristo que habita em vocês para as suas esposas. Esses são dias maravilhosos, queridos. Por mais que você pense, pastor, como assim dias maravilhosos? São dias maravilhosos porque Deus está fazendo aquilo que apraz ao coração dele. Deus está fazendo, Deus está se movendo. Deus não está parado, queridos. Deus não parou. O caos não determina quem Deus é, ele revela quem somos e em quem cremos. Não é o caos que determina quem Deus é, ele revela quem somos nele. Aquilo que você responder nesses dias vai determinar o quanto Deus é em você e também pode determinar o quanto a ausência de Deus dentro de nós. A resposta que nós demos esses dias referente a tudo que estamos vivendo vai determinar como vemos Deus, como Deus é nas nossas vidas, como temos crido no Senhor e o que Ele tem feito a partir de nós. Eu queria convidar você aí na sua casa agora para fechar os teus olhos e para juntamente comigo nessa noite orar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, porque são dias de arrependimento, são dias que nós como igreja vamos clamar ao Senhor, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão, são dias em que nós vamos chorar na presença do Senhor, mas esse choro não é um choro de remorso, é um choro de arrependimento e de alegria por aquilo que Ele está fazendo nesses dias. Então eu chamo você agora, se levante em pé na sala da tua casa, onde você estiver, se coloque em pé agora e junto com a tua família. Aqueles que estão aqui, nós estamos aqui em 8 pessoas, estamos mantendo a distância, fiquem tranquilos. Estamos cumprindo todo o regulamento, estamos sendo fiéis à lei que nos foi colocada e imposta nesses dias. Mas eu gostaria que você na sua casa se levantasse e colocasse em pé, e nós levantássemos um clamor nesse momento, a partir dos nossos lares, da nossa casa, para que o Senhor faça tudo aquilo que apraz ao coração dele nesses dias, e para que ele nos dê clareza de tudo que precisamos fazer, a partir do que ele está fazendo nesses dias. Pai, nós damos louvor, honra e glória ao teu nome. Nós oramos e nos colocamos perante o Senhor, que é o que governa sobre todas as coisas, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor, que é aquele que diz, é aquele que determina, é aquele que diz haja e acontece, é aquele que diz pare e tudo para, é aquele que diz muda e tudo muda. Tu és o Senhor que domina sobre tudo, Tu és o Senhor que determina sobre todas as coisas. Nós nos colocamos à Tua presença, Senhor, nessa noite, como igreja de Cristo, como homens e mulheres, e oramos a Ti e pedimos perdão a Ti. Nos perdoa, Senhor. Traz, Senhor, sobre nós arrependimento nesses dias, que haja um arrependimento verdadeiro e genuíno, que haja, Senhor, um arrependimento na Tua igreja, que possamos nos arrepender das obras mortas, possamos nos arrepender, Senhor, do que fizemos e não glorificamos o Teu nome, possamos nos arrepender de tudo aquilo que fizemos pensando que era para Ti, mas que na verdade não estava glorificando o que o Senhor estava fazendo, não estava glorificando o Teu nome, Senhor. Nós pedimos perdão pelos pecados da nossa cidade. Nós pedimos perdão pelos pecados da igreja da nossa cidade. Nós pedimos perdão, Senhor, porque não estamos atentos muitas vezes àquilo que o Senhor quer e está fazendo, Senhor, a partir da sua igreja. Mas por favor, Senhor, uma coisa eu te peço: não afaste de nós a Tua presença. Não retire de nós o Teu Espírito. Nos mantenha, Senhor, em Ti, arraigados em Ti, presos e amarrados a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa esperança,
Tu és a nossa alegria. Tu és o motivo de vivermos e também o motivo de morrermos, porque tudo glorifica o Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor. Nós declaramos cura, nós declaramos graça, nós declaramos favor de Deus sobre cada homem e sobre cada mulher, sobre cada criança, sobre cada pessoa, sobre o enfermo. Nós liberamos uma palavra de cura, porque Você é o Deus que cura, Você é o Deus que muda as circunstâncias, e nós liberamos sobre todos aqueles que nos assistem nesse momento uma palavra de cura, Senhor, de libertação e de graça, que eles sejam curados. Nós liberamos uma palavra agora, que todo o pavor, Senhor, que todo o terror, que todo o medo seja lançado fora agora, em nome de Jesus, que toda ansiedade, Senhor, que esses homens e essas mulheres estão sentindo, que todo o medo que tem ofuscado a visão desses homens e dessas mulheres, nós declaramos agora por terra, em nome de Jesus. Que nós só venhamos temer o Teu nome, Senhor, porque o temor ao Seu nome é o princípio da sabedoria, e que esse temor nos leve a confiar e entender que o Senhor está controlando e dominando sobre todas as coisas. Que haja cura, que haja paz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que eu já compartilhei nessa casa há algum tempo, mas quando eu buscava ao Senhor, orava ao Senhor sobre o que falar nessa noite, o Senhor disse para nós falarmos justamente sobre isso, sobre perseverança, sobre o benefício da perseverança, sobre quando devemos ser perseverantes ao Senhor. Queridos, o caos, ele só serve para que nós possamos ser relevantes nesse tempo. Nós não vamos ser relevantes brigando na internet, discutindo sobre questões, sobre aquilo que eu entendo, sobre aquilo que o outro entende, mas nós vamos ser relevantes quando nós entendemos quem somos em Deus. Eu entendo que nesses dias, eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos tempos, mas esses dias é muito importante que você compreenda quem você é em Deus, que você tenha consciência da tua identidade em Deus, que você tenha clareza do porquê Deus te chamou. São dias que você tem que ter clareza da tua identidade, porque se você não souber quem você é, você não vai conseguir estar firme, arraigado e perseverante naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está por fazer. E aquilo que Ele vai fazer é por meio de mim e de você, a sua igreja. É por isso que nesses dias é de suma importância que eu e você estejamos ligados nele, e sejamos focados. São dias que nós precisamos entender os sinais. Precisamos compreender a estação que estamos entrando. Precisamos compreender o que Deus está fazendo, como está sendo construído. Nós não podemos perder as medidas esses dias. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus esses dias, examinar as Escrituras e ver todas as medidas, para que nós não venhamos construir fora dela, mas que nós venhamos construir dentro da medida correta que o Senhor deu a cada um. Porque Ele é o Senhor quem dá as medidas, é Ele quem determina a construção, é Ele quem coloca a base, Ele é o fundamento de todas as coisas. E se nós sairmos da sua palavra, daquilo que Ele tem dito nesses dias, nós vamos perder um fundamento, nós não vamos ter base, logo nossa construção não vai ser edificada sobre a rocha, e logo ela vai ruir. Por quê? Porque nós não estamos edificando da forma correta. Não são dias que nós temos que achar as coisas, mas são dias que nós precisamos encontrar em Deus a resposta clara e correta para o momento que estamos vivendo. E sabe por que nós precisamos disso? Porque senão nós vamos entrar no mesmo ambiente que o mundo está, um ambiente de caos, de desespero. Mas igreja, entenda, Deus continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle de nada, Ele é soberano. E é por isso que nós precisamos compreender o que é perseverança. Como perseveramos nos dias de caos, como nos mantemos fixos e firmes naquilo que o Senhor disse, como vamos nos manter nesses dias debaixo da palavra que o Senhor nos deu e nos entregou. Porque se nós não compreendemos isso, não entendemos o que Deus está fazendo, logo nós vamos começar a ouvir várias notícias, várias vozes, e vamos começar a tirar as nossas conclusões, sendo que para tudo o que vamos passar, tudo o que estamos passando, tudo aquilo que já passamos, a palavra de Deus, ela esclarece, ela tem para nós clareza de tudo o que vamos viver nesses dias. São dias, eu acredito piamente nisso, em que Deus vai levantar uma igreja gloriosa,
uma igreja poderosa, uma igreja que vai fazer a diferença no bairro, na cidade, nos países, nas nações. São dias de arrependimento que o Senhor está trazendo de volta a sua igreja para o lugar que ela se perdeu em algum momento. E nada melhor do que nesses dias nós pararmos para estar no Senhor, confiar no Senhor e descansar nele. Querido, deixa eu dizer uma coisa, não se preocupe, não seja irresponsável, mas não se preocupe, porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando de tudo o que leva o teu nome e o teu sobrenome. Você precisa agora descansar em Deus, você precisa sair do lugar de desespero, porque senão você vai perder o foco e você não vai conseguir perseverar nesses dias. Não são dias de estarmos ligados somente nas notícias e nas coisas que estão acontecendo, são dias que nós precisamos ser a boa notícia do Evangelho. São dias que nós precisamos ser cura para uma terra doente. Nós precisamos entender esse tempo, esse momento. Não são dias para nós ficarmos em casa assistindo Netflix e séries. São dias que nós precisamos tirar tempo com Deus. Deus está dando para nós esse tempo justamente para construir em nós um altar de adoração, para nos levar de novo para o quarto secreto, para nos colocar nesse lugar de novo, para nós entendermos quem somos e para que fomos chamados, para sermos despertados no nosso sacerdócio. São dias que Deus está nos chamando para um lugar. Nós precisamos, igreja, você precisa entender isso. Deus está nos tirando das nossas coisas para nos levar de novo para as coisas dele. Deus está nos arrancando das nossas preocupações para nós confiarmos nele. Deus está dizendo, deixa comigo porque eu sou suficiente para você. E se você não compreender isso, se você não entender o que Deus está fazendo, você viverá um caos, você andará sem saber por onde está andando, você ficará preocupado com todas as coisas. Por quê? Porque você não está olhando para o Senhor. Aquele que deu as medidas é fiel para construir toda a obra e para concluir toda a obra. O que nós precisamos é entrar neste lugar. Nós não podemos perder o foco daquilo que Deus está dizendo e fazendo nesses dias. Aleluia. Diga aleluia na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em Tiago. Gente, está muito bom aqui. Há uma presença de Deus neste lugar. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Não é emoção, meu irmão, é presença de Deus. Ele está neste lugar, Ele está na tua casa. Ele está aí com você. Se abra para o que Ele está para fazer e pelo que Ele está fazendo nessa noite. Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perseverança significa constância. É uma característica de pessoas que não se desviam do propósito e da lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É alguém firme. É alguém que não é a circunstância que leva a ele, não é o problema, não é a dificuldade, mas ele permanece no Senhor. A palavra que Deus nos deu desde o princípio, desde quando Ele começou todas as coisas, desde quando Ele concluiu a obra do Pai, desde o momento que Ele foi aos céus, Ele disse uma palavra, Ele deu uma ordem a nós: permaneçam, fiquem firmes em mim, porque a partir de mim toda a obra será concluída, toda a obra será completa. Eu vejo que nós estamos vivendo um tempo em que estamos caminhando e andando para este lugar. Ele está completando dentro de nós o que precisamos ser, para que Ele possa completar a partir de nós o que a igreja precisa fazer. Querido, quando a palavra diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações,
Sabe o que a palavra está dizendo aqui em Tiago 1, versículo 2? Ele está dizendo, não esteja triste nesse momento, não esteja preocupado, não fique aflito. Por quê? Porque você precisa ter alegria, porque as provações vão gerar em você um homem segundo Deus. Deus está dizendo para você não estar agora preocupado, porque as provações são necessárias para desenvolver Cristo dentro de você. A perseverança ela é desenvolvida por meio de provações, por meio de circunstâncias adversas, por meio de um lugar que parece o caos, mas Cristo está ali. Se você passar pelo vale da sombra da morte, descansa, Ele está com você. O vale da sombra da morte nada é quando Cristo está conosco. Você vai passar por ele, mas você não vai cair nele, porque Deus está com você. Essas provações, elas são necessárias para quê? Para desenvolver um homem maduro, para desenvolver uma igreja madura, para que nós possamos crescer no Senhor, sermos acrescentados no seu Espírito e possamos conhecê-lo não somente de ouvir falar, não somente de alguém que disse a respeito dele, não a partir de uma emoção que tivemos em nós, a partir de uma música que cantamos, mas é algo muito mais profundo, é algo que é desenvolvido dentro de nós, é construído dentro de nós, é algo que fala de uma mente que vai ser transformada e mudada a partir das provações. Porque as provações vão desenhar quem você precisa ser. As provações vão determinar quem você é. As provações vão dizer a tua verdadeira identidade. As provações vão revelar quem você é no meio do caos. O convite de Deus aqui em Tiago é para que você se submeta a esse tempo. No versículo 3 diz assim, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela precisa ser o quê? Confirmada. Não adianta somente você passar por provações em uma vida de murmuração. Eu estou passando por provações, Deus disse para eu passar por provações, eu estou passando, mas eu não suporto mais, eu não aguento, não dá mais, que terrível, que história terrível, como pode acontecer tudo isso? A murmuração, ela não nos aprova. A murmuração, ela nos reprova. A murmuração nos tira do foco. A murmuração nos faz passar as nossas provações e não as provações que Deus está nos levando a passar. É por isso que a palavra está dizendo, sabendo que a provação de quê? Da vossa fé, uma vez confirmada. Sabe o que Jesus está dizendo aqui por meio de Tiago? Só vai ser confirmada a aprovação da vossa fé se ela for feita por fé e não em quem você é, não na condição que você tem, não na força do seu braço, mas o Deus que está te levando para este lugar e também vai te colocar e vai te tirar do lugar da aprovação. O que a palavra está dizendo aqui é que a única forma de sermos confirmados nessa aprovação é por meio de fé. Fé em quem? Fé no Senhor. Eu não tenho em mim as condições para vencer as provações, mas pela fé eu sou desenvolvido no Senhor e eu consigo vencê-las. Eu consigo alcançar por meio do braço forte de Deus. E quando eu estou debaixo do braço forte de Deus, no meio dessa provação, a fé me faz confiar de que Deus está guiando todas as coisas e no final de tudo, eu vou ser aprovado. No texto continua dizendo assim, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. A palavra está nos ensinando processos. Queridos, não tem como construirmos nada no Senhor, não tem como sermos construídos pelo Senhor, sem que nós venhamos nos sujeitar aos processos que o Senhor tem proposto para nós. Igreja de Cristo, nesses dias, entenda uma coisa, você não vai conhecer a Deus, você não vai conhecer as profundezas do coração de Deus, você não vai ter como saber o que Deus está fazendo nesses dias, se você não se sujeitar aos processos. O céu não é um fast food que você chega e come algo pronto e vai embora. Os céus, eles trabalham por meio de processos. Deus desenvolve os seus filhos por meio de processos. Se você não se sujeitar nesses dias aos processos de Deus, você não vai compreender o que Deus está fazendo e você vai ficar para trás. A igreja está indo para um lugar que ela precisa ter compreensão clara do que Deus está dizendo, senão haverá no nosso meio muita confusão e pouca clareza.
São dias que eu acredito que Deus está levantando profetas, homens que têm clareza de propósito, homens que estão apontando para o mesmo lugar, homens que não estão discutindo na internet para ver quem está com a maior profecia do momento, para ver quem discerniu o que ia acontecer, mas homens que estão olhando para Cristo e perguntando: Deus, aonde e para onde nós vamos? Por quê? Porque em algum momento esses homens, como igreja de Cristo, se sujeitaram ao processo, perseveraram na provação e foram confirmados pelo Senhor. O que Deus está fazendo nesses dias é nos preparando para que sejamos confirmados por Ele. Não são homens que nos confirmam, não são homens que nos aprovam. Primeiro o Senhor nos aprova. E após o Senhor nos aprovar, Ele nos revela. E após Ele nos revelar, os homens nos aprovam. Por quê? Porque houve a aprovação de Deus em nós primeiro. Quem é revelado por Deus não procura a aprovação de homens, porque o mesmo Deus que revela esse homem aos homens aprova perante os homens. O problema é que nós invertemos o processo, nós queremos alcançar discernimento e revelação sem nos sujeitarmos àquilo que Deus está dizendo. No versículo 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. E por que completa? Porque Deus não age em algo incompleto. Deus não trabalha por meio de coisas que não são completas. E a única forma da perseverança ter uma ação completa é se eu estou inteiro, entregue ao Senhor. Se eu estou sendo um homem íntegro na sua presença. Se em meio à aprovação eu não estou titubeando. Se em meio à aprovação eu não estou com ânimo doble. Se em meio à aprovação eu não estou me jogando. Se em meio à aprovação eu não estou murmurando. Se em meio à aprovação eu permaneço firme na fé que tenho no Deus que disse que faria. É nesse lugar que eu preciso estar nesses dias. A perseverança ela deve ter na minha e na sua vida uma ação completa. Um Deus que completa todas as coisas por meio de alguém que decidiu se posicionar em Deus e estar ali, atento para que toda a obra seja concluída. Existe um plano de Deus a ser completo e concluído nas nossas vidas. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Queridos, esse texto ele é muito profundo. Ele tem muita profundidade, ele tem coisas para nós discutirmos talvez um mês sobre o que está escrito aqui. Porque ele fala sobre a perseverança, lá no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que nós possamos ser perfeitos e íntegros. Íntegros em quê? Em Cristo, a partir da completude da ação que foi desenvolvida por meio da perseverança na provação. Ninguém alcança essa perfeição e essa integridade no Senhor sem passar pelo processo da aprovação. Nós não seremos uma igreja íntegra e perfeita ao Senhor se nós não nos sujeitarmos aos dias difíceis e não nos sermos aprovados pelo Deus de todas as coisas. No final do versículo 4 diz: em nada sejam deficientes, porque nós não vivemos e nós não temos um Deus deficiente. Nós temos um Deus eficiente e completo em todas as coisas. Não há imperfeição em Deus. E se não há imperfeição em Deus, Deus está nos aperfeiçoando para que como igreja sejamos perfeitos a partir daquilo que Ele está fazendo. É justamente isso que precisamos entender. Tiago está dizendo no final do texto que se passamos e somos aprovados, não teremos nenhuma deficiência em nossa fé. A tristeza dos nossos dias é quando olhamos para a igreja de Cristo, nós vemos uma igreja que ainda está deficiente na vossa fé. Por quê? Porque em meio a um sinal que estamos vivendo, a um momento que estamos vivendo, a uma momentaneidade, a uma circunstância, nós vemos a igreja desesperada, muitos desesperados. E por quê? Porque ainda há deficiência na nossa fé. Eu não estou aqui falando de uma fé burra. Eu estou falando de uma fé firmada no Senhor, uma fé clara de propósito, uma fé que entende quem somos nele. Não confunda as coisas. Ele está dizendo que se nós nos sujeitarmos a todas as coisas, nós não teremos deficiência. A nossa fé será eficiente para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. A nossa fé no Senhor nos fará construir nos modelos dele. O que é provação?
É aquilo pelo qual algo é testado e provado, irmão. Você vai ter dias de provações. Mas sabe qual é a alegria na provação? É quando você passa por este lugar, você é testado e você é aprovado. Não seja reprovado nesses dias, igreja. Não seja reprovado com o mundo, mas sejamos a resposta que Deus espera que sejamos. Sejamos aqueles que vão fazer a diferença. Perfeitos fala de um homem maduro. Um homem maduro, ele não carece de nada, porque ele entende que mediante aquilo que ele está sendo gerado em Deus e formado em Deus, ele está completo. Ele está vivendo uma completude. Deus está completando ele em todas as coisas. Irmão, quando você conhece a Deus, não há mais como você viver uma vida sem Ele. Quando Deus se revela para você, não há como você não ser um homem íntegro na sua presença. Íntegro fala de alguém que é completo em todas as suas partes. Fala de alguém que está completo na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Alguém que entendeu e se sujeita, alguém que não se move por meio das circunstâncias, mas alguém que se move por meio da palavra. Se Deus diz pare, pare. Se Deus diz ande, ande. Se Deus diz não se mova, não se mova. Mas quando Deus diz avance, você avança. Senhor, nós vamos ser afundados desse barco, a tempestade é muito grande, está chacoalhando, nós vamos cair, você está dormindo e não está vendo o que está acontecendo. Queridos, Deus não está no meio do nosso desespero. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele continua pilotando e dirigindo o barco. A tempestade é para alinhar o nosso coração, para desenvolver em nós uma confiança e uma perseverança. A tempestade não é para nos derrubar, a tempestade não é para afundar o nosso barco, a tempestade não é para nos jogar para fora do barco, a tempestade é para medir o grau de perseverança que estamos vivendo nesses dias, o grau de fé e interesse e integridade que estamos caminhando no Senhor. Se nós não compreendemos isso, nós vamos entrar em um lugar de murmuração. Igreja de Deus, não murmure nesses dias. Igreja de Deus, vai para o teu quarto, feche a tua porta e levante um altar ao Senhor. Levante um lugar de adoração. Queridos, eu oro, eu clamo ao Senhor, que o Senhor pegue você por dentro nesses dias, que Ele mude a tua vida, que Ele mude a tua mente, que Ele te tire de uma dependência desse mundo, de uma dependência do dinheiro, de uma dependência das coisas que te circulam, e você entenda que você só tem vida, você só é quem é a partir de quem Ele é, não há vida fora de Deus, não há circunstância que Ele não possa mudar. É por isso que nós precisamos sermos desenvolvidos na fé em Cristo. Uma pessoa perseverante, ela vence as tribulações, ela passa a ser constante e firme em suas decisões, ela não vive mais na dúvida. A perseverança nos leva a um outro patamar de vida em todas as áreas. Sabe aquela situação que todo mundo chega para você, fala para você, cara, agora já era, agora não vai dar mais, agora tudo deu errado, agora nada mais vai dar certo, cara, é bom você ficar, você se mantém firme. Você diz, o Deus que deu a palavra, o Deus que falou, o Deus que disse é fiel para cumprir em totalidade tudo o que disse. E você se mantém firme no Senhor. Por quê? Porque você está vivendo em outro patamar na tua vida. Meu irmão, quando você passa a conhecer o coração de Deus, as circunstâncias, elas não vão te derrubar, elas não vão abalar. Você vai passar por grandes tempestades, elas não vão ser ausentes da tua vida. Você vai ter dias terríveis e difíceis, porque isso faz parte do que Deus está construindo em você, do homem interior que Ele está fazendo. Mas entenda uma coisa, que em toda e qualquer circunstância, Deus se fará presente na tua vida. É isso que precisamos entender. Deus não é um pai que cria filhos mimados, que dá tudo o que eles pedem, que dá tudo o que eles querem. Um pai de filhos mimados que não deixa eles passar por provações. Eu não vou deixar meu filho andar de bicicleta porque ele vai ralar o joelho. Não, Ele é um pai que nos ensina a crescer. Ele é um pai que nos ensina a andar. Ele é um pai que nos desenvolve para que nós sejamos e alcançamos maturidade. Deus não quer que os seus filhos vivam a vida toda tomando leite. Ele quer que nós venhamos comer comida sólida, e para isso precisamos crescer. Os nossos órgãos precisam ser desenvolvidos.
Uma criança que está tomando leite materno, uma criança de 6 meses, ela não está pronta para comer uma feijoada, mas um homem, ele tem substância, o seu organismo já suporta, ele pode comer essa feijoada, e essa feijoada vai desenvolvê-lo, vai nutri-lo, e não vai lhe fazer mal. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa entender que Deus está te chamando para um lugar de responsabilidade. Para você parar de chorar e pedir mamadeira todo dia, mas para você se colocar em um lugar de responsabilidade de alguém que não vai somente pedir para si, mas vai começar a produzir para aqueles que não têm. Vai começar a dar àqueles que necessitam, vai começar a ser sustento para aquele que não tem sustento, vai começar a trazer alimento para aquele que não tem alimento, não alimento de pão, não alimento de carne, mas alimento espiritual. Porque não adianta nós termos comida para que as pessoas morram com barriga cheia e não ter Cristo na sua vida. Pastor, então você quer dizer o quê? Que não pode dar comida? Não estou dizendo isso. Não diga o que eu não disse. Eu estou dizendo que nós precisamos retomar um lugar de fazer Cristo conhecido, porque o Cristo conhecido e derramado dentro de nós, Ele vai nos suprir de todas as nossas necessidades, vai nos tirar de um estado de mendigo e vai nos colocar num estado de filhos, e quem é filho do Senhor, Ele supre em todas as coisas, não há necessidade alguma. Nós precisamos retomar as boas novas do Evangelho que apresenta Cristo para as pessoas. Não um evangelho que somente supre as necessidades, mas um evangelho que traz o Cristo que tira as pessoas de toda necessidade, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que suporta e o Cristo que sustenta e tira a pessoa do estado que está. Nós estamos tentando, no desejo e na vontade de fazer Cristo conhecido, nós estamos tentando fazer Cristo conhecido por meio somente de obras. E não estamos manifestando Ele por meio de palavras de fé e de vida e de milagres. Nós precisamos voltar a ser a igreja que foi desenvolvida no Senhor. E quando Cristo é apresentado para uma pessoa, o Cristo naquela pessoa transforma toda a sua vida. Querido, se o Cristo que habita em mim, habita em você, não for capaz de transformar a vida daquele que você entrega o Evangelho ou o Evangelho, então não é acerca do Evangelho de Cristo que nós estamos falando. Porque o Evangelho de Cristo, ele supre todas as nossas necessidades. O Evangelho de Cristo nos supre de todas as coisas. Mateus 6, 25 e 34 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Sabe que Jesus está falando que nem Salomão, com todas as suas posses e riquezas, conseguiu ser tão suprido como esses lírios foram pelo Senhor. Eu, contudo, vos afirmo, no versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Sabe para quem que Deus está dizendo isso? Para todos nós que estamos agora desesperados com as circunstâncias. Para todos aqueles que agora estão em um lugar de desespero, em um lugar em que o caos tomou o seu coração, em um lugar que somente permeiam notícias de perguntas. E agora o que vai ser? Ele está dizendo homens de pequena fé. Como é desenvolvida a fé em nós? Por meio da perseverança. No versículo 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados.
basta ao dia o seu próprio mal. Se eu não consigo crer no que Cristo está dizendo em Mateus 6, 25 ao 34, então o Evangelho de Cristo não é verdade para mim. E sabe por que eu não creio? Porque eu não consigo perseverar no tempo da angústia, eu não consigo perseverar no tempo da tribulação, eu não consigo perseverar no momento em que as coisas parecem que não vão dar certo. E por eu não perseverar, o Evangelho não é vida em mim. O Evangelho é uma informação, mas não é vida. O Evangelho é o que eu ouvi falar, mas não gera vida em mim. Porque sabe quando o Evangelho é vida em mim? É quando esses ambientes são construídos e eu me mantenho firme naquilo que Ele disse, na palavra que Ele disse, e eu não me desvio nem para a esquerda e nem para a direita, eu permaneço nele. Romanos 5, 3 e 5 diz assim, abra aí na tua casa comigo, Romanos 5, versículo 3. E diga aleluia aí, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu estou vendo todos vocês aqui pela fé. Eu estou vendo vocês aí sentados. Glória a Deus. Romanos 5, versículo 3 ao 5. Diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Somente homens perseverantes vão alcançar experiência, vão desenvolver a esperança correta no Senhor. Esperança é você aguardar aquilo que você não viu ainda, mas há uma firme convicção dentro de você. E por que uma firme convicção dentro de você? Porque você foi desenvolvido na perseverança, você viveu a experiência do processo, então há esperança em você. Você crê que o Deus que disse fará. Essa é a diferença. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi o quê? Outorgado. Queridos, a esperança de Deus não traz confusão, não traz caos, traz clareza, traz certeza. Porque Paulo diz, gloriamos-nos nas próprias tribulações. Paulo está dizendo que existe alegria em ser prensado até que de nós seja extraído o melhor. A tribulação ela é passageira, mas quando se alcança a perseverança, ela torna-se permanente. Paulo está dizendo, é bom ser exprimido, gloriamos as próprias tribulações, está dizendo, vale a pena, porque nós estamos sendo prensados, Deus está extraindo de nós o que é bom. A tribulação ela vai passar, mas quando nós alcançarmos o lugar de perseverança, nós nos tornaremos permanentes nele. É disso que o apóstolo está dizendo. Se deixe ser prensado nesses dias, porque Deus está extraindo coisas de dentro de você que nem você sabe que você tem, e só a tribulação te leva para esse lugar. A fé te desenvolve nesse lugar a partir do quanto você permite ser trabalhado pelo Senhor. Não murmure nesses dias. Levante um altar de adoração. Pastor, eu vou ficar desempregado. Deus é teu sustento. Descanse naquilo que Deus disse. Ele é Senhor sobre a sua igreja é gloriosa, ela permanece firme naquilo que Ele disse. Nós somos a resposta dEle para esses dias. Nós não podemos ser tomados pelo caos e pelas circunstâncias que nos cercam nesses dias. Nós estamos junto com o nosso Senhor, e o nosso Senhor está acima das circunstâncias. Hebreus 12, versículo 1 e 3 diz assim, abra aí na tua casa, abra a tua Bíblia comigo. Hebreus 12, versículo 1 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para que também nós, visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas. Queridos, nesses dias o mundo está olhando para nós.
Há uma nuvem de testemunhas olhando para nós, para ver como nós vamos responder, qual a resposta que nós vamos dar. E nós não vamos responder porque eles estão olhando, nós vamos responder porque somos aquilo que fomos chamados para ser. Vamos responder porque está em nossa identidade ser resposta no momento de caos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado bate à nossa porta, a dúvida bate à nossa porta, os pensamentos nos assediam nesses dias, mas nós estamos firmes. Por quê? Porque na sequência diz: corramos com o quê? Com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe o que eu entendo aqui? Pare de olhar para as coisas, corra para aquilo que te foi proposto. Se você perseverou, se você foi desenvolvido em Deus, você tem clareza da proposta, você está correndo uma carreira. Você não está correndo um tiro de 100 metros, irmão, você está correndo uma maratona. Você precisa ser desenvolvido para suportar a maratona. Um maratonista desenvolve o seu físico para correr 40 quilômetros. Ele não se prepara para um tiro de 100 metros. Ele se prepara, ele se alimenta, ele se condiciona, porque ele sabe que o que aguarda eles são 40 quilômetros. E nesses 40 quilômetros tem subidas, tem descidas, tem lugares planos, mas ele será testado devido àquilo que ele colocou dentro dele. Devido ao seu treinamento, ele será aprovado ou reprovado. O que nós temos colocado dentro de nós esses dias vai determinar se nós estamos correndo a carreira que nos está proposta. Não procure outra carreira, Deus já propôs algo para nós. Nós precisamos nos envolver naquilo que Deus já disse. No versículo 2 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Porque ele faz questão de dizer para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque ele não trocou a alegria que estava proposta a ele. Sabe qual a alegria? De padecer por amor a mim e a você. De padecer para que fôssemos alcançados, regenerados, tornados-nos novamente filhos. Não fuja da carreira que Deus propôs para você nesses dias. Não tente correr a sua corrida, porque você vai só gerar vento, você não vai produzir nada, você não vai conseguir ver nada nascendo a partir daquilo que você está pensando. Você precisa estar dentro daquilo que Deus está fazendo, para que você contemple o nascimento daquilo que Ele disse que faria em você e através de você. No versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sabe o que a palavra está dizendo para nós aqui? Considerai o quê? Pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Considere, pondere, pare, analise o teu Senhor, o meu Senhor, Ele suportou. Sabe o que é suportar? Suportar é estar perseverante, é se manter firme, é se manter posicionado naquilo que Ele disse. Pode vir a perseguição, pode vir o que for, Ele vai estar conosco. Pode vir a oposição, Ele permanece fiel. Ele não muda, Ele é imutável. Por quê? Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Não seja fraco, não seja frouxo, não sucumba ao desejo da tua alma, não tenha por preciosa a sua vida, siga o exemplo de Cristo. É isso que Ele está dizendo aqui. No versículo 3, não seja frouxo, não tenha medo, não sucumba ao desejo da tua alma. Não tenha por preciosa a sua vida, siga o exemplo de Cristo. A sua vida não tem valor sem Cristo nela, irmão. Não tenha por precioso aquilo que você pensa, mas tenha por precioso aquilo que Ele é em você. Siga o exemplo do nosso Mestre. O momento em que a perseverança de Cristo foi provada e aprovada está descrita em Lucas 22, 39 a 44. Anote aí. Depois você vai ler e vai entender o que eu estou dizendo.
Existiu um momento em que a perseverança de Cristo, debaixo da palavra que ele recebeu do Pai, ela foi provada e também foi aprovada. Por quê? Porque ele não desviou da corrida que lhe foi proposta. Ele não tirou os olhos daquilo que lhe tinha sido proposto. Ele se manteve firme. Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 44. Leia, medite em casa sobre isso. Quando nós desenvolvemos a perseverança, nós passamos a ser pessoas que têm um caráter estável, constante, e conseguimos desenvolver tolerância. Sabe o que é tolerância? É você suportar o tempo difícil. É você conseguir suportar as críticas. É você conseguir suportar a perseguição. É você conseguir suportar todas as coisas que vêm sobre você, porque, irmão, só existe uma forma de suportarmos todas as coisas que virão e que estão vindo sobre nós como igreja. É se nós estivermos sendo perseverantes e constantes no trabalho que o Senhor nos propôs, na corrida que nos foi proposta. O antônimo de perseverança é deserção. Se nós deixamos de ser perseverantes, nós somos desertores daquilo que fomos chamados para fazer. Nós vamos ser desaprovados. Quem caminha no sentimento de deserção, ele sempre aguarda que os outros façam para ele. Ele sempre procura um culpado porque não deu certo. Ele não consegue perseverar no Senhor. Queridos, entendam que o processo de Deus para desenvolver a perseverança dentro de mim e de você, ele é individual. Deus vai trabalhar em você para desenvolver você, porque senão você não será desenvolvido. Não é mais tempo de você andar de muleta, é tempo de você soltar as muletas e se permitir ser desenvolvido e ser um homem maduro, ser alguém que toma a responsabilidade, assume o lugar no Senhor. Porque senão você vai viver sempre em um lugar de deserção, sempre desertando, sempre fugindo, sempre procurando um culpado porque as coisas não dão certo para você. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Teu amigo, tu deixou teu amigo 4 dias aqui, ele morreu. Se tu estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Quando nós não conhecemos o Deus que servimos, não sabemos o poder do Evangelho que está derramado sobre nós, nas nossas fraquezas, encontramos culpados, porque não estamos dispostos a ser desenvolvidos pelo Senhor. Deserção significa afastamento, abandono, apostasia. Se nós não compreendemos isso, nós seremos desertores. Nós podemos estar sentados nos bancos das igrejas, nas cadeiras das igrejas, levantando as mãos, louvando, entregando as nossas ofertas, dando os nossos dízimos, mas dentro de nós somos desertores, porque não nos sujeitamos a sermos aprovados pelo Senhor, não entramos em um lugar para sermos provados pelo Pai, não nos sujeitamos a sermos trabalhados para alcançar perseverança. Querido, não seja um desertor, não seja alguém que corre por qualquer vento, que abandona por qualquer problema, mas seja alguém que persevera, seja alguém que no meio dessa tribulação, no meio dos tempos difíceis, permanece estável, permanece constante, alguém que não se desvia do seu propósito, alguém que não se desvia daquilo que Deus disse. Ah, pastor, mas a circunstância é totalmente adversa. Glória a Deus, entenda isso. Deus está gerando circunstâncias adversas para que a igreja seja gloriosa nesse momento. Para que uma igreja gloriosa se levante em poder, em força, em graça, em fé, em sinais, para que Cristo seja manifestado. Essa situação vai glorificar Cristo. Nós precisamos sair dessa vida de crentes Nutella que não consegue ter raiz firme em Cristo. Qualquer coisa nos derruba, nós ficamos pensando, estamos passando, talvez muitos de vocês, eu não digo eu porque eu não faço isso,
Mas eu digo, muitos talvez esses dias estejam procurando, desde o dia que começou tudo isso, uma resposta no YouTube, uma resposta na internet. Irmão, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, pega a palavra de Deus, aqui estão todas as respostas que você precisa, porque essa correria desenvairada, procurando resposta em pessoas, vai gerar em você angústia, vai gerar em você desespero, você vai ser alguém que vai estar ansioso, e a palavra diz, não andeis ansioso. Nós queremos procurar resposta fora, em vez de sermos desenvolvidos dentro, para entendermos a resposta que Deus já colocou dentro de nós. Nós queremos que alguém responda os nossos questionamentos, mas nós não somos capazes nem de nos submeter ao Senhor, para que nossos questionamentos sejam respondidos por Ele. E sabe por que nós não somos capazes para isso? Porque nós não queremos ser corrigidos pelo Senhor. Porque a correção de Deus que nos alinha para o seu propósito. É a correção de Deus que nos coloca na condição de varões perfeitos, firmes e alicerçados no Senhor. Mateus 6:25 diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Sabe por quê? Porque a minha vida não é mais minha, é do Senhor. Porque a tua vida, que você se diz filho de Deus, que tem Deus como Pai, ela não te pertence mais, ela pertence ao Senhor. Então, por que você está ansioso pela sua vida se ela não é tua? Busque o conselho naquele que governa sobre ela, e Ele vai trazer descanso sobre você. Não são dias de solidão, irmãos, são dias de solitude. São dias que nós vamos estar com Ele, guardados e escondidos nele. E agora eu estou sozinho, o que eu vou fazer? Sozinho dentro da minha casa. Irmão, acorda, Deus está te chamando para um lugar secreto. Ele precisa que você compreenda nesses dias isso. Pastor, eu não sei o que orar, eu já orei tudo que tinha. Já guerrei, já lutei, já adorei. Não sei mais o que eu faço, agora estou preocupado com todas as circunstâncias. Irmão, enquanto você estiver preocupado com as circunstâncias, Deus não vai gerar em você o que precisa ser gerado. Entenda qual é o lugar da circunstância nessa obra, é te transformar num homem maduro. O que eu devo orar nesses dias? Olha o que está em Mateus 6, 9 ao 15. A oração perfeita e completa. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Como que eu santifico o nome do Senhor? É quando eu me sujeito ao processo que Ele disse que eu preciso passar. Quando eu oro essa oração, eu estou dizendo, Senhor, eu quero santificar o teu nome. Logo estou dizendo, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, porque na obediência eu serei desenvolvido para aquilo que o Senhor precisa fazer em mim e depois através de mim. Querido, entenda, Deus não vai fazer nada através de você sem primeiro fazer dentro de você. Não tente ser aquilo que você não é, se sujeite para ser aquilo que Deus quer que você seja. Deus está construindo dentro de nós uma igreja madura, a partir de cada indivíduo que se sujeita, para que no coletivo nós possamos revelar Cristo nesses dias. Venha o teu reino, faça essa tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, venha o teu governo, venha a tua legislação, venha a determinação para nós, para a nossa vida, como devemos andar, como devemos nos mover. Quando você diz venha o teu reino, você está dizendo, não sou mais eu que governo as minhas atitudes, não sou mais eu que governo sobre mim, mas é o Senhor quem governa sobre mim, é o Senhor quem diz o que vou fazer, é o Senhor quem determina o meu dia, é o Senhor quem diz se eu me movo para a esquerda ou para a direita. Por quê? Porque sobre mim vem o reino dele, sobre mim a vontade dele tem que ser plena, sobre mim, assim como é no céu, a plenitude das coisas precisa existir em mim. Porque a oração diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu, a vontade de Deus é plena, é perfeita. Não existe confusão, não existe nada fora de ordem, porque lá é perfeito. E quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos falando, Senhor, governa sobre nós, para que a tua vontade seja perfeita em nós, assim como é perfeito nos céus. Essas coisas nós precisamos compreender, queridos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos supre. O que ele está dizendo aqui? Ele está reafirmando o que está escrito em Mateus 6, 25 ao 34. Ele está dizendo, o nosso pão diário só pode vir a partir do suprimento que vem dele.
O nosso pão diário, o nosso sustento, aquilo que nos mantém vivos em pés, aquilo que nos vai fazer ser sustento para o mundo, só pode vir de um lugar dele. E se eu entro em ansiedade, eu saio desse lugar, eu vou ter ausência de pão e logo eu vou ter fome. Por quê? Porque eu decidi me ausentar daquele que supre todas as coisas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Tem uma oração mais completa que essa? Perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Talvez esse seja um bom momento para você dobrar os teus joelhos e começar a perdoar aqueles que te ofenderam. Porque enquanto você não liberar um perdão genuíno, o teu perdão também está retido, porque você não conseguiu perdoar. O perdão faz parte do processo do arrependimento nas nossas vidas, faz parte do desenvolvimento do que Deus está fazendo e vai fazer em nós. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que pecaram contra nós, aqueles que levantaram calúnia contra nós. Nós liberamos perdão sobre eles. Porque a única forma de você ser perdoado e ser limpo é a partir do momento que você decide também liberar aquele que gerou calúnia contra você. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Sabe o que eu aprendo aqui? Não depende de mim. Não depende de quanto eu sou forte, não depende do quanto eu estou disposto, mas depende do quanto eu estou entregue ao Senhor. Não depende do desejo da minha alma, porque a minha alma sempre vai desejar coisas que me alimentam, que suprem somente a minha necessidade. Querido, a nossa alma é egoísta. Nós, na nossa carnalidade, somos egoístas. Nós só queremos suprir o nosso próprio umbigo. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor nesses dias que nos liberte de nós mesmos, para que Ele seja revelado através de nós. Para que nós sejamos libertos do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, do nosso orgulho, do nosso desejo de ser aquilo que não fomos chamados para ser. Existe uma oração perfeita. E essa oração perfeita está em Mateus 6, do 9 ao 15. Mas eu preciso compreender o que tem orado. Querido, oração não é reza para adquirir benefício. Oração é algo que me submete à vontade de Deus. Oração é aquilo que me coloca sujeito ao que Deus está fazendo. A oração precisa me levar para um lugar de arrependimento. A oração precisa me ensinar a me submeter aos processos. Para quê? Para que seja gerado perseverança dentro do meu coração. A partir do quê? Da fé que Deus está plantando em mim. Para quê? Para que seja confirmado em mim aquilo que Deus está fazendo. Sabe quem vai ser pão nesses dias? É a igreja que entendeu. Sabe quem vai suprir e vai trazer clareza no meio dessa confusão que nós estamos vivendo? Aqueles que se sujeitaram ao Senhor. Aqueles que não estão passando 3, 4 horas, 5 horas do seu dia na frente da televisão, ficando apavorado, mas aqueles que estão passando tempo com o Senhor, ouvindo o que os céus estão dizendo, discernindo o tempo correto, discernindo como se mover e sendo resposta para aquilo que Deus está fazendo. Querido, se tem algo que eu quero dizer para você nessa noite, se submeta a Deus, para que você tenha clareza e discernimento do que Ele precisa fazer na tua vida nesses dias. Não é acerca de nós, irmãos, é acerca dEle. E o que será de nós? O que Ele já disse: aquele que são seus, o inimigo não os toca. Aqueles que pertencem ao Senhor, o inimigo não os toca, o inimigo não nos toca, porque nós somos o Senhor. Se vivemos, vivemos para a glória dEle. Se morremos, morremos para a glória dEle. Tudo é para Ele e por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é a partir de nós, irmãos, é a partir de quem Ele é. Nós precisamos nos sujeitar nesses dias à Sua palavra, à Sua vontade, à Sua presença. Querido, não são dias de caos. São dias de glória. São dias em que Ele vai se revelar para você como nunca se revelou antes. O caos não determina quem Deus é. Ele revela quem somos e em quem cremos. Guarde isso no seu coração.
Deus, Ele continua sendo Deus no meio da festa, Ele continua sendo Deus no meio do luto, Ele continua sendo Deus no meio do caos, Ele continua sendo Deus no meio da calmaria. Ele é Deus. É isso que precisa ser desenvolvido dentro do meu e do teu coração nesses dias. Não ande ansioso, não esteja inquieto. O teu Deus tem cuidado de você e da tua casa. Sobre a sua tenda não virá mal, porque o Senhor está cuidando de você. O Senhor está te guardando. Você é a resposta do Senhor para esses dias. Levante-se no teu lugar aí, na sua casa. Levante-se em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Como eu sempre digo nas nossas reuniões, eu não quero orar por você, eu quero orar com você. E por que com você? Porque quando nós oramos juntos, nós como igreja levamos ao Senhor a nossa oração. E se essa palavra faz algum sentido para a tua vida nessa noite, por favor, ore mediante aquilo que nós estamos falando e clamando nesses dias. Se essa palavra faz sentido para você, é um bom momento para você começar, junto com a sua família reunida aí, a orar ao Senhor. É um bom momento para você pedir perdão ao Senhor. É um bom momento para você liberar perdão para aqueles que te ofenderam e te perseguiram. É um bom momento para você ser curado. É um bom momento para você ser liberto de você mesmo, para que Cristo seja glorificado através de você. E dentro disso Ele possa te fazer conhecido através daquilo que habita dentro de você. Pai, nós levantamos as nossas mãos perante o Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque somente você é digno de ser adorado. Mediante essa palavra que lemos, que compartilhamos, que falamos e que somos sujeitos a ela, nós oramos, Pai. Desenvolve em nós homens, mulheres, desenvolve em nós pessoas perseverantes, pessoas que não vão declinar, pessoas que não vão afastar o pé, pessoas que vão estar firmes, pessoas que vão ser constantes, pessoas que vão ser estáveis, pessoas que vão se manter, porque sabem que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer circunstância. Eu oro para que do nosso meio seja tirado todo o temor, todo o medo, todo o terror, todo o pavor, toda a angústia. Eu oro para que os teus filhos sejam nesse momento guiados e guardados pelo Senhor. Eu oro por cada casa, em cada lugar que está adentrando, Senhor, essa imagem, essa oração. Eu oro para que a Tua presença adentre nesse lar. Eu oro para que eles sejam tocados pelo Senhor. Eu oro para que um espírito de arrependimento, de temor, entre dentro dessas casas, para que eles temam o Teu nome, para que haja arrependimento dentro dos nossos lares e nós possamos nos voltar ao Senhor. Possamos estar sujeitos a Ti, sujeito ao que o Senhor está fazendo, sujeito à Tua soberania, sujeitos a sermos desenvolvidos pelo Senhor. Gera nesse tempo uma igreja que persevera na Tua palavra, uma igreja que vai fazer a diferença, uma igreja que vai, Senhor, te mostrar e te apresentar nesses dias. Traz sobre nós uma graça, Pai. Traz sobre nós uma alegria. Não uma alegria, Senhor, momentânea, mas uma alegria que mesmo em meio ao luto nós não perdemos ela, porque é baseada em quem você é, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos, pelas pessoas, Senhor, que estão talvez enfermas e aflitas nesse momento. Nós oramos e liberamos uma palavra de cura sobre elas. Tu és o Deus que pode sarar, Tu és a resposta para esse momento. Nenhum homem pode ser a resposta nesse momento, nenhum governo da terra pode ser a resposta nesse momento. Somente você, Jesus. Somente o Teu governo, somente a Tua mão forte pode ser a resposta. É somente você que pode fazer um milagre que todos esperam. É por meio de você que virá a sabedoria para o homem. É por meio de você que virá o conhecimento. É por meio de você, Jesus, que nós teremos, Senhor, a cura completa de todas as coisas. Mas como igreja, Senhor, nós descansamos. Nós nos mantemos perseverantes. Nós não desanimamos. Nós estamos firmes, porque sabemos que o Senhor é conosco. Eu abençoo cada irmão, cada irmã. Eu declaro sobre eles uma semana poderosa, uma semana guardada e protegida no Senhor, uma semana em que eles serão, Senhor, meu Deus, boca de Deus, uma semana que eles serão resposta, uma semana que eles serão cura para o enfermo, uma semana que eles serão a palavra para o desesperado, uma semana que a Tua igreja será a igreja nessa cidade.
em nome de Jesus. Eu declaro que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz. Tenha uma semana poderosa em Deus. Faça tudo segundo o conselho do Senhor e faça Cristo conhecido em todas as coisas, em nome de Jesus. Durante a semana nós vamos ter algumas lives no Instagram. A partir de terça-feira, às 21 horas, estaremos lá para conversar, para compartilhar e para falar do amor de Cristo, no nome de Jesus. Sejam abençoados.